Fala, meus invictos! No vídeo de hoje vamos analisar a matemática por trás da decisão de quitar o financiamento antecipado da sua casa ou investir. Se você está se perguntando sobre isso, é porque tem dinheiro sobrando. Depois de pagar todas as suas contas do mês e está tentando investir o que resta, parabéns, pois a maioria das pessoas não estão nessa situação. A taxa de poupança pessoal no Brasil é muito baixa e muitas pessoas vivem de salário em salário. Primeiro, vamos falar sobre como o pagamento do financiamento é dividido. Entender isso é fundamental para descobrir o que é certo para você. Mas antes de aprofundar nesse vídeo, peço, se você não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe esse vídeo, beleza? Porque eu tenho um propósito aqui no canal de chegar a uma marca de 100 mil invictos inscritos aqui no canal. Então não perca tempo, se inscreve aí e vem fazer parte dessa comunidade, beleza? Então sem mais enrolação, bora quebrar o pau, bora pro nosso vídeo. Em um nível básico, quando você obtém um financiamento, está comprando uma casa com dinheiro emprestado do banco. Você deve pagar o valor que pegou emprestado com juros ao longo do tempo, pois é assim que os bancos ganham dinheiro. Suponha que você pegou 400 mil para comprar uma casa e obteve um financiamento padrão de uma taxa fixa de 30 anos. O banco facilitará para você e vai dividir quantas vezes você precisa pagar mensalmente pelos próximos 30 anos, que daria 360 pagamentos. Cada pagamento mensal é dividido em dois componentes. Entender isso é vital para responder a pergunta de hoje. O primeiro componente é o valor emprestado, que você precisa pagar ao longo dos 30 anos, chamado de principal. A segunda parte do pagamento é o juros sobre o total emprestado, ou seja, o juros sobre o saldo devedor. Em um empréstimo de 400 mil ao longo de 30 anos, uma taxa de juros de 7%, o pagamento dos juros mensais é calculado como o saldo devedor multiplicado pela taxa de juros dividido por 12 meses. No primeiro mês, seu pagamento de R$ 2.600 é dividido em R$ 2.333 para os juros e apenas R$ 327 para o principal. E é assim que os financiamentos funcionam. Os bancos priorizam os pagamentos dos juros, o que significa que você não reduz significativamente o saldo principal até mais tarde no longo do prazo do empréstimo. Nos primeiros 20 anos de um financiamento, ou de 30 anos, os pagamentos dos juros ainda existem. Os pagamentos do principal em cada mês. De fato, se a gente olhar a tabela de amortização anual, veremos que no final de 20 anos, você ainda deveria R$ 260 mil da sua casa. Embora 66% do tempo do empréstimo tenha se passado, você pagou apenas 42% do valor emprestado. Em muitos financiamentos, os juros pagos podem ser igual ou maior que o valor emprestado inicialmente. Se você pegou emprestado 400 mil por 30 anos, uma taxa de juros de 7%, o total de juros pagos será de R$ 558.500. Elevado o valor total pago será de R$ 958.500. Se a taxa de juros for 5%, você pagaria R$ 373 mil em juros. E com a taxa de 3%, pagaria R$ 207 mil em juros. Isso mostra que se conseguirmos pagar o saldo principal mais rápido, é possível que não apenas pagaremos o financiamento mais rapidamente, mas também reduzimos o total de juros pagos, economizando muito dinheiro ao longo do prazo. Agora vamos examinar o retorno do mercado de ações. Se faz sentido quitar o financiamento antecipado ou investir. O retorno médio anual do Ibovespa nos últimos anos foi de cerca de 10%. Após considerar os impostos, poderemos esperar um retorno em torno de 7% a 8%. Se a taxa de juros do seu financiamento for, digamos, 3% ao fazer pagamentos extra no seu financiamento, você está efetivamente ganhando 3% sobre o seu dinheiro. Suponha que você tenha um financiamento com juros de 2,98%. Matematicamente, será mais vantajoso investir do que quitar o financiamento antecipado, porque você estaria ganhando uma média de 10% ao ano investindo, o que é maior que os 3% do financiamento. Analisando o desempenho de diferentes classes de ativos nos últimos 10 anos, podemos ver que o retorno anual do Ibovespa desde 2009 é significativamente maior que 3%. Contudo, ao investir haverá anos de perda, como em 2018 e 2022.
Assim, se você tem uma taxa de juros baixa no seu financiamento de 2,5% a 5%, faz mais sentido investir do que quitar o seu financiamento antecipado. Quando as taxas de juros são de 6% a 7%, a decisão fica mais equilibrada. Alguns podem preferir quitar o financiamento, pela tranquilidade que isso proporciona. Um fator crucial é o tempo restante do seu financiamento e o tempo disponível para investir. Quanto mais tempo você tiver, maior os benefícios e o potencial de ganho dos seus investimentos. Por exemplo, investir R$ 500 por mês durante 25 anos, com uma taxa de retorno anual de 8%, resultará em mais de R$ 473 mil. Pagar R$ 500 extra por mês do seu financiamento, você vai economizar mais de R$ 188 mil em juros ao longo do prazo do empréstimo. Resumindo, se a taxa de juros do seu financiamento for baixa, é melhor investir. Quanto mais longo o horizonte de tempo, é melhor para investir. A liberdade de não ter um financiamento pode valer mais que qualquer benefício financeiro. Uma estratégia para pagar o financiamento mais rápido inclui pagamentos de quinzena e adicionar um valor extra mensalmente, ou aplicar bônus e reembolso de imposto ao saldo principal. Por exemplo, fazer pagamentos de quinzenas em um financiamento de 400 mil a 7% pode reduzir o prazo do empréstimo mais de 23 anos e 11 meses, economizando mais de 134 mil em juros. Espero que essa estratégia e essas explicações ajudem a você decidir entre quitar o financiamento ou investir. Se vocês gostou do vídeo e das dicas, então não se esqueça de arrebentar o dedo no like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? E comentar aqui embaixo qual decisão você vai tomar ainda hoje, quitar o financiamento ou investir. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre finanças e investimentos, beleza? Encerre esse vídeo por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo, meus invictos.